Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Bom, eu me chamo Leandro Queiroz, sou professor de arte aqui na rede municipal da Prefeitura de Guapimirim. Atualmente sou professor do Colégio Rosa de Saron e também do CIEP, Acácia Leitão Portela. Sou professor de artes, minha formação em música, mas hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre o nosso quarto bloco de atividades, tá certo? Vou estar explicando para vocês aqui algumas coisas importantes desse nosso quarto bloco de atividades. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para os nossos conteúdos. Então, nosso conteúdo de artes para o 6º ano, nós iniciamos nesse quarto bloco de atividades falando sobre o teatro grego. O teatro grego foi uma manifestação muito importante para o desenvolvimento da cultura grega. Sem falar que serviu de influência para várias outras culturas, sobretudo a cultura romana, além de alguns outros povos da antiguidade. A palavra teatro vem de teatron, que significa local onde se vê, ou lugar para se olhar. E esse teatro era formado por diversos elementos, entre figurinos e cenário. Além da presença de júris, era utilizado para danças, para musicais e também para mímicas. E era considerado para os gregos um grande acontecimento da vida social dos habitantes gregos. Teve início em Atenas, por volta do ano de 550 a.C. e surgiu a partir das celebrações realizadas nos templos gregos, principalmente para o deus Dionísio, que era o deus dos vinhos, o deus das festas, o deus da fertilidade. E essas festas duravam cerca de uma semana. Acreditam? Bem, e muitos desses teatros eram utilizadas algumas máscaras gregas, como essas que vocês estão vendo nas imagens. Essas máscaras eram essenciais ao figurino dos atores gregos naquele período. Naquela época, as mulheres não eram consideradas cidadãs da polis, da cidade grega. Então, por conta disso, essas máscaras foram muito importantes, pois elas eram utilizadas para representar ambos os sexos, os homens e as mulheres nas encenações gregas, pois somente os homens eram os atores dessas peças teatrais. Essa foi uma breve explicação sobre o teatro grego e sobre as máscaras utilizadas no teatro grego. Agora nós vamos passar para um próximo tema. Nós vamos falar sobre a arte gótica. Não é sobre isso que você está pensando não, viu gente? Vou explicar aqui um pouquinho sobre o que é a arte gótica. É uma expressão da Baixa Idade Média, aproximadamente o século XII. E essa expressão durou até o período do Renascimento. A arte gótica surgiu aproximadamente onde hoje é a França, mas logo se espalhou e se difundiu em outros lugares importantes da Europa. Tudo isso até o século XV, como eu disse, antes do período onde se iniciou a Renascença. E marca o triunfo da Igreja Católica durante aquele período da Idade Média. Como eu já disse, esse período da arte gótica perdurou ali dentro do século XII até o século XV aproximadamente. Era a arte das catedrais. Ela tem grande importância na arquitetura das catedrais e também nos seus vitrais, que ficaram famosos e até hoje são bastante conhecidos, e o seu estilo muitas vezes ainda é replicado nas novas catedrais, nos novos templos construídos hoje em dia. Quando pensamos em gótico hoje em dia, nos dá a impressão, às vezes, de que estamos falando de algo mais sombrio. Mas, na verdade, as construções eram construídas principalmente para atrair a luminosidade, com construções mais leves, com os vãos mais amplos e com janelas delicadas e muito bem trabalhadas, com os vitrais, que ficaram muito famosos. Tinham como características os arcos de voltas arredondadas e por abóbadas das arestas, feitas com estruturas maciças e com poucos vãos. O marco histórico desse período gótico foi a construção da Abadia Real de Saint-Denis, na França, entre os anos de 1137 e 1144,
que foi considerada a primeira edificação do estilo gótico. E como estamos vendo na foto aqui, ela é construída com 3 grandes portais que levam às 3 naves que existem dentro da igreja. Como a gente está vendo aí nas fotos, as naves das catedrais, principalmente os expoentes da arquitetura gótica, eram construídas em formato ogival, ação que foi possibilitada por avanços técnicos na construção dos arcos de sustentação. Esses arcos em formato de ogiva, agulhas e capitéis, somados ao uso de arcobantes, possibilitaram as edificações a serem mais altas, com formas arquitetônicas mais verticalizadas, indicando um direcionamento para o céu, que caracterizava também a percepção religiosa daquele período. O termo gótico possivelmente deriva da palavra godos, que eram os bárbaros que invadiram o Império Greco-Romano, e era visto de uma forma pejorativa. Porém, no século XVIII, muito tempo depois, esse pensamento pejorativo acabou sendo deixado de lado, onde na Inglaterra começou-se a se enxergar a arte gótica de uma forma diferenciada. Porém, a arte gótica não ficou só na questão da arquitetura, mas ela também teve várias coisas importantes também nas esculturas e na pintura gótica. Nós vamos ver um pouco sobre isso agora. A escultura gótica também expressa o desejo da verticalidade, ou seja, pensando tudo, levando o pensamento principal ao alto, aos céus, como era de interesse da religiosidade daquele período, como já comentamos. Mas também tinha um interesse no naturalismo, esboçando um pouco de movimento e vida naquelas esculturas, que na verdade era uma espécie de complemento da arquitetura gótica. Essas esculturas faziam parte do projeto arquitetônico das construções góticas. Muito característico do período gótico também são as estátuas de vários animais. Quem nunca ouviu falar dos gárgulas? A principal ideia de se ter os gárgulas nas igrejas era para que eles pudessem escoar as águas da chuva que molhavam os telhados das igrejas. A água da chuva caía nos telhados e era escoada pelos gárgulas, por essas estátuas. Então é interessante compreender que apesar dessas estátuas terem o seu valor artístico, elas foram projetadas e pensadas para se suprir uma necessidade que também era importante para a vitalidade daquela construção, e não simplesmente um motivo artístico. A importância da arte nessas estátuas, muitas das vezes, é pensada como superior à sua utilidade naquelas construções. Vamos falar um pouco sobre a pintura agora. Na pintura gótica, o que se destaca eram as iluminuras, que eram realizadas nos manuscritos religiosos, que têm a intenção de expressar, de colocar para fora o sentimento humano, de retratar o sentimento humano. Alguns pintores importantes daquele período, levando em consideração a arte gótica, são o italiano Giotto di Bondone e o holandês Jan van Eyck. Mais uma coisa que caracteriza muito bem as construções góticas são os vitrais, os famosos vitrais, que eram uma espécie de vidraça composta por vários fragmentos de cores diferentes e que muitas vezes representavam cenas ou personagens humanos, e também personagens bíblicos e trechos da Bíblia também, como por exemplo a criação do mundo, a criação do homem e várias outras passagens bíblicas também. E dessa forma, passamos também um pouquinho sobre a arte gótica. Falamos um pouco sobre as esculturas, sobre a pintura, sobre os vitrais, sobre a arquitetura. Vamos então dar início ao nosso próximo tema. Mudando completamente de assunto, indo lá do pensamento da arte gótica do século XII, nós vamos falar agora sobre as danças indígenas. Sim, as danças indígenas brasileiras. Também está no nosso currículo e na nossa apostila, apesar de serem coisas completamente distintas e de tempos também completamente diferentes. Essas danças indígenas são de importante inspiração para a cultura e para o folclore nacional, além de servir como influência para vários outros estilos musicais que
temos hoje em dia. E essa dança, ela principalmente é caracterizada por inspirações da fauna e da flora brasileira, pois essas danças indígenas têm um sentido religioso. É o principal ponto de conexão entre os índios, entre o ser humano e as suas entidades religiosas, entre aquilo que aqueles indígenas acreditam, como as suas entidades e os seus espíritos da floresta. E são utilizados em diversas celebrações diferentes. E cada tipo de dança também em uma celebração diferente. E como não dizer que cada cultura, cada povo indígena também tem a sua própria característica na dança. Seria difícil caracterizar cada povo indígena, todos eles, em um breve vídeo como esse que temos, onde nossa intenção é explicar brevemente sobre um pouco como é essa característica. E nesses rituais, nessas danças, vários são os apetrechos utilizados, desde a pintura, seus amuletos, suas máscaras, e cada ritual diferente terá também seus apetrechos habituais, usuais de cada ritual. Na apostila de vocês, lá no bloco de atividades, vem falando um pouquinho sobre a dança Quarupi, que é um ritual em homenagem aos mortos, que é realizado pelos índios da região do Xingu, que fica lá na Amazônia brasileira. Quarupi era um rito que tinha o objetivo de trazer novamente à vida as almas desses homenageados que foram mortos. É como se fosse uma celebração de finados, mas é, na verdade, uma celebração alegre, é uma celebração muito viva. Cada um dos indígenas coloca a sua melhor roupa, vários outros povos indígenas são convidados também a fazer parte desses rituais, porque esses índios convidam as tribos amigas da região para participar do Quarupi. Durante a noite, os índios trazem à floresta várias toras de madeira conforme o número dos que desapareceram. Essas toras são organizadas em linha reta no centro do terreiro, em frente às malocas. Cada tora recebe uma pintura das respectivas insígnias que, em vida, os distinguiam como pajés, guerreiros, caçadores ou até mesmo aqueles que mais descendentes deixaram a comunidade. Enquanto são executados esses trabalhos, alguns homens com arco e flecha entoam hinos aos mortos. Compreenderam um pouquinho sobre esses rituais de dança dos indígenas? Bom, tivemos aí muitos temas a serem tratados. Falamos sobre o teatro grego, suas máscaras, sobre a importância desse teatro grego, como ele se difundiu. Falamos também sobre a arte gótica, que tem em sua importância baseada na sua arquitetura, nos seus vitrais, na sua escultura. Mas também não podemos esquecer da pintura gótica, que também tiveram seus elementos muito importantes. E por fim, falamos sobre a dança indígena, sobre um dos aspectos da dança indígena, sobre um ritual da dança indígena. Então, se você ainda está com dúvida, se você ainda quer aprender um pouco mais, retorna aí no vídeo, assiste novamente. Dessa forma a gente pode contribuir melhor para o crescimento, para a compreensão das artes. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser, comenta aí, deixe o seu recado, né? A sua mensagem, a sua contribuição é muito importante para que a gente possa continuar fazendo bons vídeos para